Bom dia, bem-vindo de volta, 9, 6 minutos. Continuamos com este matinal. É sábado, é dia de estar junto da família e há quem defenda que a família deve ser também um centro de produção. Ao invés de dependermos de alguém que traz os bens, que traz o sustento, deve também a família criar meios para produzir, para gerar lucros. E é mais ou menos nesta vertente que iremos hoje conversar. Falaremos do empreendedorismo. Dois convidados, dois jovens virados para este mundo de empreender. O Paulo Nascimento já é um rosto conhecido neste programa, principalmente ao sábado, porque tem estado constantemente connosco. E temos também um outro Paulo, que é o Constantino Paulo. O Constantino faz-se presente pela primeira vez no nosso programa. Constantino, bom dia. Bom dia. Começo exatamente por si, porque é um convidado que estreia. Bem-vindo. Bem, obrigado pelo convite também. Muito bem. E temos o Paulo Nascimento. Paulo, bom dia. Bom dia, Luís Afonso. Bom dia, colega do painel. Bom dia, Paulo. E bom dia a todos os telespectadores que mais um dia nos acompanham. Olha, eu sei que os dois estão dentro do mundo do empreendedorismo e nesta altura um dos grandes desafios da juventude está virado para a questão do emprego, desemprego. Falamos muito disso e parece que falamos do assunto, mas não apontamos soluções. E eu sei que o ato de empreender gera uma cadeia de coisas que pode beneficiar inúmeras pessoas. Primeiro, como vocês definiriam o empreendedorismo como um princípio que beneficia as pessoas? Bem, laconicamente dizendo, o empreendedorismo é a arte de criar novas oportunidades de emprego e não só. No mosaico empresarial, certo, o empreendedorismo é tido como o elemento para criar novas empresas e também novos produtos. Certo. E desta feita, sendo aplicado com cabeça, tronco e membro, nós conseguimos de colher o fruto, os frutos do empreendedor, porque o empreendedorismo na pessoa do empreendedor, não obstante ter uma empresa, certo, não, porque se cada um de nós criar um negócio, torna-se empreendedor, ok? É só para dar aqui um exemplo, claro. Há um relatório da MCQC, uma empresa brasileira, em que 39% da população brasileira é empreendedor. Oh. E se olharmos para a realidade angolana, conseguimos converter um pouco disso também? Bem, eu acho que o empreendedorismo em Angola, em abordagens, é pioneiro. Ok? Por quê? Porque há muita coisa que... Primeiro falava-se mais em Angola do comerciante. A figura do comerciante desapareceu. Por quê? Transitamos para o empreendedorismo. Mas os comerciantes sempre existiram. Sempre existiram. Aliás, há alguns que alcançaram grandes níveis de sucesso. Ok. Há senhoras grandes empreendedoras que estão em mercados e que do pequeno negócio que elas fazem conseguem sustentar a família. Pagaram as escolas dos filhos. O que precisamos agora de fazer é apostar, criar políticas para que reinassem mais empreendedores. Muito bem. Paulo Nascimento, uma nota introdutória. Bom, partindo do pressuposto que todo empreendedor é parceiro do Estado, é preciso que o Estado olhasse para esta classe. Olhasse para essa classe por quê? Porque sendo ela parceiro direito do Estado, ela vem ajudando o Estado naquilo que as dificuldades que o Estado tem tido ao responder, sobretudo, às questões do desemprego. Então o Estado devia ver políticas que permitissem que novos empreendedores surgissem e que os pequenos crescessem. Certo. Por quê? Porque na medida que vai surgir novos empreendedores, de certeza absoluta que novos indivíduos vão sair do desemprego. Na medida que vai crescendo, os pequenos vão se tornando grandes, obviamente, se na sua atividade tinha um número de 2, 3 trabalhadores, ao crescer vai pedir mais trabalhadores. Estes pequenos efeitos, eles acabam resultando sempre naquilo que é as estatísticas do desemprego que temos no país. E às vezes não precisamos de muito para resolver os problemas. Basta contarmos com as pessoas certas,
muitos dos nossos problemas estarão sanados. Outra situação que temos que ver aqui é na comunidade. Está provado a nível mundial que quem atende a comunidade são os pequenos empreendedores. Dentro dos nossos bairros não existem grandes empreendedores, existem pequenos empreendedores. Muitos desses andam com as suas próprias pernas, muitos desses o próprio Estado não conhece. Logo, é preciso que o Estado vá dentro da comunidade, olhe para essas situações. E eu acho que o que vai ajudar muito nesta situação vai ser a questão das autarquias, porque quando tivermos aqui os dirigentes localmente nos sítios, olharão para essas situações. Por quê? Porque há empreendedor que paga imposto, mas depois os impostos que paga não se refletem naquilo que é a qualidade da prestação de serviço por parte do próprio Estado. Então, já em outras abordagens dissemos que o Estado precisa saber quem está nas comunidades, quem nasce na comunidade, como nasce. Ao falar disso, e tocou na questão dos apoios que o Estado deve prestar, não tem prestado o apoio suficiente? Bom, há um número elevado de empreendedores, penso que o ilustre Paulo também está nessa situação, em que o Estado não conhece. E não estou a falar... Mas o não conhecer é por questões de não ter se cadastrado, não legalizar a sua própria situação? Mesmo o empreendedor que não esteja cadastrado, o Estado, até porque o Estado ganha com isto, o Estado vai para lá. Não cria obstáculo para o cidadão, não cria obstáculo para o empreendedor, para o empresário. Chega lá e olha para as condições do mesmo, vê. Então você tem condições nenhuma. Sem eu te apoiar, você chegou até aqui. E se eu te apoiar, você vai ser uma grande pessoa, vai ser um grande empreendedor, um grande empresário. Então o Estado faz o quê? Olha para aquele indivíduo, não. Eu vou apostar nesse indivíduo e deste indivíduo vai sair, porque todo investimento do Estado gera lucro. Pois, embora os lucros podem não ser financeiros, há outros ganhos. Então o Estado cria política para que esse empreendedor seja conhecido. O que agora está a se fazer, por exemplo, nos mercados? É sobre isso que eu ia falando. O PREI, que está agora em vigor, Programa de Reconversão da Economia, visa cadastrar os pequenos empreendedores, que ele vai? os vendedores ambulantes. Não, mas há um sinal. O porquê criar tantos programas, ok? Um projeto para melhorar a classe empreendedora, se os que de um tempo a esta parte, os que temos, ainda não resultaram em nada. Os programas, no Os caso. programas. Nós estamos agora aí por outro programa que acabou de falar, mas temos aí o PRODES, que é um programa também que tinha que ver o empreendedorismo na sua essência. E já viemos de outros. E já viemos de outros. O problema é o quê? É chegar até o empreendedor. Eu não vejo, desculpam, mas eu não vejo aqueles pacatos cidadãos que estão lá a empreender no Kazenga, no Ige, em Malange, no Cacequel, a terem estas oportunidades. As oportunidades, não seja entendido mal, mas as oportunidades são dadas às mesmas pessoas. Ok? São dadas às mesmas pessoas. Mas o PREI já chegou em várias outras... Não, mas é o que eu estou a dizer. Ele pode chegar, mas o que é que transformou ali, desde que chegou? Ilustre Paulo, okay? eu acho que o que está em causa aqui é como é que essas surgem, para que surgem? Para quê? Eu acho que já outras vezes a sua finalidade. Esses programas surgem com mais um intuito político. E quando os programas surgem com essa perspectiva, ela tem tendência também de ajudar quem acompanha a maioria dos empreendedores, sobretudo os pequenos empreendedores, estão distantes do mundo político. Veja aqui, Paulo, deixa-me só lhes dizer, o PREI está a cadastrar esses vendedores ambulantes e nos mercados e dentro do projeto há um plano de financiamento de cerca de 4 mil milhões de kwanzas. E todos esses cadastrados poderão beneficiar de um crédito para potenciar os seus negócios. Isto também é política, não é engrandecimento econômico dos mesmos? Não deixa de ser política. Não, se nós formos buscar... é simples, vamos buscar quem são as pessoas que se beneficiaram até agora deste... Cidadãos comuns que se encontram nos mercados. O cidadão é sempre comum. O cidadão é sempre comum. O que é que acontece? Nós conhecemos a burocracia do nosso circuito financeiro. Prova disso é simples. Um trabalhador bem cadastrado, não existe aqui ninguém que está mais ou em termos de cadastro está melhor do que um trabalhador, porque está dentro de uma empresa e essa empresa por si só tem o seu processo e o banco também tem o processo do indivíduo. Um banco, para dar crédito num funcionário que até trabalha nessa empresa há mais de 10, 15 anos, o banco tem burocracia e uma das políticas que dizem é que não dão crédito, porque depois não sabe onde buscar o cidadão. Agora imaginemos, se o cidadão que trabalha numa empresa bem estruturada, bem identificada, tem o processo dele,
não conseguem dar crédito, e aquele que é encontrado no mercado. Ou seja, pode até mostrar que está aqui, estamos a dar benefício, estamos a apoiar algumas classes, alguns indivíduos, mas se formos ao fundo, irmos ao fundo, ver quem são os que estão a ser beneficiados, um ou outro, certeza que sim, porque depois também temos que fazer aqui estatística e chegamos a isso. Mas, na maioria das vezes, esses que estão a ser beneficiados já são conhecidos. Eu, pelo menos, até agora... No caso de vocês, são ambos empreendedores. Nenhum de vocês alguma vez beneficiou de algum projeto do Estado? Não, pelo menos eu, graças a Deus, eu tive um crédito pessoal. Ok. E dali comecei a evoluir, a apostar nos meus negócios. O meu empréstimo primordial foi de 2 milhões e 500 kwanzas. Estou a falar de 2000, pessoal. A título pessoal, com conta salário. Estou a falar de 2016. E fui crescendo, aos poucos. Agora, quando estamos a falar dos projetos que o Estado cria para ajudar o empreendedor, é necessário que se mostre ao empreendedor que está a ser ajudado. E outra coisa, não vamos aqui atirar, empurrar a vaca ao Estado. Porque só o empreendedorismo por si é uma grande profissão. Porque com a profissão empreendedor, tu terás sonhos, terás objetivos, ok? Tu terás uma autonomia financeira. Tu não dependerás totalmente do Estado ou de um salário. Tu consegues virar a sua vida de um outro jeito. Agora, é preciso que se diz aqui uma verdade. Os jovens angolanos são vaidosos. Ainda bem que toca nisto. Os mesmos, supostos mesmos que beneficiam dos créditos, como têm-se saído? Olha, se tu agora se o banco agora dar-me um crédito, eu saberei como aplicá-lo. Mas vou explicar como é que foi aplicado certos créditos. Pensamos primeiro, comprar uma casa em Portugal, comprar um carro de luxo, ok? Viver vidas que não são nossas, sem saber que o Estado deu-nos 300 mil dólares ou 1 bilhão de kwanzas para investir, nós primeiro compramos isso para o benefício. Porque nós, ao criar estes empreendimentos, ao investirmos, nós estamos a ajudar a classe social. Vamos falar do empreendedorismo social. Ok? Estamos para ajudar a classe social, certo, a classe mais vulnerável. E porque até as grandes empresas não têm a capacidade de empregabilidade como as pequenas e médias empresas. Então é ali onde deve começar a ser resolvido o problema. Criamos o quê? Criamos a zona econômica. Como é que tu vais criar uma zona econômica sem criar, primeiro, alavancar a agricultura? O que vai sustentar isso são os pequenos empreendedores que estão ali no mato. Mas é o que dizia, esses pequenos empreendedores, alguns grandes até, é que receberam os grandes créditos e hoje nada fizeram. Claro! Quais foram os principais, além das razões aqui que menciona, da vaidade e de outros objetivos particulares que levam os dinheiros gastos, quais são as razões que fizeram com que pessoas que beneficiaram de grandes apoios não tenham dado passos? Porque o Estado fez a sua parte. Falta de discernimento. Discernimento é fundamental, porque plano, em gestão existe algo claro. Para criarmos um negócio temos que ter um plano. Depois vem a organização, controle, motivação, controle, motivação e coordenação. Tendo isso, nós teremos a base do negócio. O que há? Vou dizer algo. Estes empreendedores vão à falência porque eles são os financeiros. Ok? Este é um dos pontos a que se ter em conta. Esses empreendedores, muitos deles não têm um financeiro. O financeiro só está ali de figura de estilo. Ok? Esses empreendedores, quem são? Qual é o historial que esses empreendedores têm? De que famílias são esses empreendedores? Se tu pegares agora, estamos a ser invadidos por empreendedores estrangeiros.
vai porque fica. Vai para o Golfo. De uma ponta a outra, são lojas de quem? São pequenos empreendedores, são quem? Mas essa capacidade falta nos angolanos? Não, falta. Falta. Por quê? Porque o angolano empreendedor não é acreditado. Ou não se faz acreditar? Não, ele pode se fazer acreditar. Mas nós precisamos também ser acreditados. Você sabe qual é a dificuldade que há de se obter um documento para a legalização de um espaço? Ok? Eu preciso. Mas hoje em dia está mais fácil criar uma empresa. Está mais fácil criar uma empresa. Mas o que adianta criarmos N empresas sem financiamento? Os capitalistas aí tinham que aparecer. Já começa a entrar também o receio de financiar pessoas que depois vão usar mal o dinheiro. Obviamente, para que repetir a mesma coisa? Para quem... Então há alguma razão da parte do Estado em restringir? Os bancos em restringir? Não. O que existe, o ilustre Paulo e o ilustre Afonso? A questão é simples. Quando se pensa em criar um projeto, quando o Estado pensa em criar um projeto, volto a repetir, em que momento cria? E quando o projeto é financiamento para empreendedorismo, surgem empreendedores. Indivíduos que nunca tiveram ligado na atividade, indivíduos que quando ouviram que desta atividade, desse projeto vai financiar com X ou Y, aparecem os projetos. Pessoas com projetos bonitos, brilhantes, outros até pagam para fazerem projetos e apresentam e recebem um financiamento. Mas como o objetivo do cidadão, do indivíduo ali era receber o financiamento, depois faz o mau uso deste valor. Ok. Agora, os empreendedores que já existem, esses que estão a andar aí, há pessoas a andarem a cambalhotas. Que têm experiência. E o engraçado, eu pelo menos, dentro daquilo que é a minha atividade, o maior prazer que eu tenho enquanto empreendedor é conseguir pagar salário. Obviamente. Quando conseguimos pagar salário, nos sentimos realizados, né? Realizados. Por quê? Porque quando pagas salário, estás a cumprir primeiro com aquilo que é a tua obrigação enquanto empreendedor, e do outro lado, estás a satisfazer, estás a ajudar naquilo que é a satisfação das dificuldades do seu colaborador. Certo. Quando no final do mês tu consegues manter a atividade ao mesmo nível ou com uma certa melhoria e pagar, honrar com os teus compromissos, deixa-nos leve. Nós só não somos mais, ou não somos maiores, ou não crescemos muito mais, porque depois temos limitações. Muitas das vezes, para nós sobreviver, aquela que sai a dificuldade na nossa casa, nós temos que depender do nosso salário, porque dos nossos empreendimentos não conseguimos fazer muito mais. Não há. Mas a verdade é, o nosso empreendimento tem dado resultado dentro da comunidade. E pelo menos tem garantido pão na mesa de 3, 4 pessoas, 4 famílias. Ou seja, para nós, e aqui falando como um ser social, como pessoa que pensa na sociedade, para nós, uma das maiores alegrias é essa, poder contribuir socialmente na vida das pessoas. O grande objetivo, ou melhor, o que vos faz permanecer, apesar de todas as dificuldades, é ver o resultado do vosso empenho. Sim, os resultados, porque os resultados demonstram o principal objetivo é atingir os fins, não é? Até porque Warren Buffett dizia que para que viver, empreender é um risco, então vale a pena arriscar, ok? Do que futuramente viver de pensão. Certo. Aí tá. Parece que esse é o grande espírito do angolano. Que todos querem entrar para o Estado. Ok, mas não, o Estado não tem capacidades de empregar todo mundo. Isso vamos esquecer. Temos que aparecer nós. Disse bem o Paulo, disse bem, que se aparecerem novos empreendedores, quando haver projetos do Estado para financiar, então nós mantemos-nos numa âncora. As coisas não crescem. Nós estamos nas comunidades, eu sou o mentor do projeto Farmácias nas Periferias. Onde há uma periferia, onde há um bairro que não tem, eu vou. E coloca. Eu estudo o meio e coloco. E eu vejo o que a população passa. Eu vejo, nós sentimos, nós temos aquilo conosco. Ok? O que a população passa. Então, mas é preciso que nos apoiem também.
É preciso que nos apoiem. Muitos de nós não precisamos do apoio que todo mundo aqui pensar que nós estamos aqui a dizer que nos deem dinheiro. Não. Porque nós já marcamos um passo. Eu, se precisar de um crédito de 100 milhões, 200 milhões, eu vou pagar o crédito com os empreendimentos que eu tenho, com o negócio que eu faço. Isso só vai me ajudar a criar, abrir mais oportunidades de pacatos cidadãos, ok? Que após terminar a formação, ou não, ou sem formação, porque nós não podemos pensar que o país faz-se só com doutores, licenciados. Aí temos que prestar atenção. Os empreendedores natos são fundamentais para o alavancamento da economia. Qualquer economia, de qualquer país, ok? Se não haver aí empreendedores, isso não anda. E nós aqui está tudo ao contrário. Vamos agora sair para as ruas, ver a barbaria do angolano e a barbaria do expatriado. Há uma enorme diferença. Vamos ver a cantina da nossa mamã e a cantina do estrangeiro. Por que esta diferença? Há um espírito de empreendedorismo e tem capitalistas por trás disso. Ok? Que vêm injetar. Mas nós vemos os resultados, estão ali palpáveis. É só tu veres que as cantinas estão sempre cheias, sempre bonitas, ok? Estamos em crise. Momento de crise, eu aprendi assim, que é um momento também de oportunidades para os empreendedores. Sim, é verdade que momentos difíceis tornam homens fortes. Mas o que é preciso também dizer aqui é que a classe empreendedora não precisa só de financiamentos. Certo, é o que já avançou. Por quê? Porque o que dificulta muitas das vezes é a burocracia que ainda temos. Houve melhoria, temos que reconhecer aqui que o Estado tem feito alguns esforços e há aqui agora o Simplifica, que tem simplificado algumas situações. Mas ainda existe muita burocracia. E essa burocracia existe mesmo, até dá a impressão que essa burocracia torna ou dá caminho para a corrupção. E o empreendedor, ou o pequeno empreendedor, que dentro da sua atividade procurar outros caminhos para conseguir as coisas, não vai conseguir chegar longe. Primeiro porque a atividade é pequena, temos rendimentos, custo muito alto e lucros muito baixos. Então, ir atrás de outras vias para conseguir as coisas só torna a atividade muito mais difícil. Por isso é que muitos de nós estamos dali e não saímos. Começamos pequeno, passou 2 anos, continuamos pequenos. O que acontece é burocracia. O que acontece hoje? Para conseguir, já te fala de uma economia organizada, para conseguir um TPA, há uma dor de cabeça autêntica. Por que isso? Por causa das burocracias. Hoje vai no mercado dar essas condições, dizer que já há intenções aqui, e já algumas vezes vimos o Estado a dizer que passará a dar-se os aparelhos nos empreendedores. Os resultados não. Estamos a ver no mercado, há uma campanha enorme a falar desses projetos de finanças, de canalizar os valores nas economias, dentro das bancas, mas para obteres um aparelho, uma conta bancária empresarial, tens uma burocracia autêntica. Tu andas em mais de 5 instituições, manda de um lado para o outro. Consegues, mas a questão é a burocracia. Depois, o teu espaço, o teu empreendimento, para conseguir determinados aprovação ou para conseguir determinado documento, há outras situações. Por exemplo, temos a questão da expensão. O Estado hoje, para registrar até um salão de beleza, tem que fazer expensão. Percebe-se que é necessário. Mas agora vamos perguntar que tipo de expensão vamos exigir ou vamos fazer naquele espaço. Porque não vamos fazer expensão de um hotel. Não vamos querer fazer a mesma expensão de um hotel numa hospedaria. Dado a sua dimensão. Mas não tem-se feito isto? Tem. Mas como é que vamos... O que se exige para termos ali é muito. É muito e não é muito... Há mais exigências. Não é que o Paulo vai vir fazer um tipo de trabalho, o Afonso vai vir fazer outro tipo de trabalho, o Ciclano vai fazer...
No mesmo estabelecimento? No mesmo estabelecimento. Quando o trabalho de simplificação devia ser único, os guinchês, as instituições deviam ter pessoas, indivíduos, sobretudo para os pequenos negócios. Um indivíduo com a capacidade de entrar no estabelecimento e dizer assim, falta isto. Fazer a e muitas das vezes, quando o impedimento que se encontra ou o que está em falta não for uma coisa assim de tão preocupante, devíamos fazer o quê? Tu vais começar a tua atividade, mas tu tens que concluir isto. Tu tens. E facilitar. Isto só precisas disso, isso. Não, nós não. Vais pedir uma informação, te mandam ir ler na vitrine. Tu vais ler uma documentação, depois não percebe, vai voltar lá, a senhora está tendo mal, essas coisas cansam. E depois temos que deixar de fazer atividade para estar andando atrás de documentos. Chega uma altura que a pessoa... do humanismo também nas instituições. Olha, o Paulo disse um ponto importante da obtenção dos aparelhos. Eu ainda, na minha modesta forma de pensar, eu penso que isto é um problema sérrimo. Isso parte de quê? Parte do próprio sistema financeiro angolano que não está bem controlado. Não. Por quê? Porque se formos a ver, das 16 para as 21, nós empreendedores temos muita dificuldade, os nossos funcionários, de usarem os aparelhos. Okay? E perdemos muito com isso. Perdemos muito dinheiro. Mas por quê? Porque o sistema sempre está a cair. Nós não temos um sistema financeiro eficaz, capaz de satisfazer a necessidade não só do empreendedor, do próprio cidadão. Porque quantos cidadãos voltam porque o cartão não passou? Não, é verdade. São vários. Paulo, só um minuto, desculpa. São vários que fazem isso. E nós perdemos e temos que pagar salários. E nós pagamos impostos com rendimentos diários. Porque os rendimentos diários é que fazem o salário mensal. Aquelas falhas é prejuízo para nós. Ok? Então há que se ter em conta este facto. Para quem é de direito. O que se passou aqui é o seguinte, Luís Afonso. O Estado, com o organizar da economia, retirou o maior número de notas no mercado. Porque faz sentido que o dinheiro tem que andar no circuito financeiro. Havia muito dinheiro fora do circuito financeiro. E o Estado, ao organizar o circuito financeiro ou a economia, criou aqui algumas medidas que visava tirar o valor, as notas do mercado. Ok? Até aí é positivo. E o cidadão, o angolano, agora cada vez mais está consciente que deve andar com menos dinheiro. Primeiro por causa dos riscos, depois porque não justifica e estamos a optar pelos ATMs e os cartões. O que está acontecendo? Estamos a fazer mudanças positivas nesse sentido e depois estamos a falhar nos outros. Por isso é que o que falta é os bancos acompanharem esta dinâmica. O banco para acompanhar isto, o Estado tem que estar lá a Mas temos visto a pressão que o BNA faz para que os bancos comerciais saibam responder positivamente. O BNA aparece como regulador, ok? Das atividades dos bancos. E agora até o BNA é independente. Já não tem nada a ver diretamente, né? 100% em termos de medidas com o próprio executivo. Né? Ok. Então, o problema é o quê? É os próprios bancos comerciais. Eu, se for agora para um banco pedir valores na qualidade de empreendedor, quero ir para a Namíbia, pedir dólares com kwanzas que eu tenho no banco, no mesmo banco, eles não me darão. Por quê? Mas se você for para o Marte, eles têm dólar. É o tempo todo. Há quantos empreendedores estão no Martes de dólares? Do Kwanza para o dólar? Vários. Então, se nós estamos... Uma condição, às vezes, desconhecida. Claro, se nós estamos a organizar a economia, está tudo bem, as medidas estão bem traçadas. O dinheiro não pode circular como não se deve, né? Para uma economia também não é saudável. Até o próprio dinheiro começa a perder a credibilidade, okay? O valor. Mas temos que aplicar os sistemas, okay, eficazes para que o povo não sinta.
Se nós estamos a melhorar num lado, então temos que melhorar também o outro lado. Temos que acompanhar a dinâmica evolutiva das coisas. Okay? Porque em termos de economia, em termos de empreendedorismo, eu vou dizer que o empreendedorismo não é uma constante de cafendiça, como dizem os matemáticos, estático. É progressivo. E as instituições têm que acompanhar a dinâmica dos empreendedores. As nossas reclamações, okay? O que falta para se implementar, para que haja um empreendedorismo saudável, é necessário que se trace políticas que não afetam o pacato cidadão negativamente. Certo. Mas se lhe afetar positivamente, então todos nós crescemos e o país se faz. Ok? Não, eu repito aqui, não se faz um país sem empreendedores. E outra coisa, nós não precisamos de homens fortes nas instituições. É um erro que se tem cometido. Quando fala de homem forte, refere-se propriamente ao quê? Eu refiro-se às pessoas. As pessoas. Por quê? Nós queremos homens fortes nas instituições? Não. Nós precisamos de instituições fortes. Para que essas instituições fortes criem homens fortes. O comércio, se for uma instituição forte, ok? E não tiver lá um homem forte, nós aqui, os empreendedores, aqui abaixo, seremos fortes. E os pequenos puxam os que estão ali para baixo, os médios puxam os outros e os grandes puxam os médios. Ok? Uma estratificação social. Ok? Pequeno, médio e grande. Até porque negócio fala-se disso também. Fala-se de quê? Não é dos pequenos negócios, os médios negócios e os grandes, para os grandes negócios. Isso haverá sempre. Sim. Haverá sempre a divisão de classe. Mas é preciso que exista uma linha que os una. Claro! Sim. A política tem que ser transparente. Primeiro, as questões ligadas às finanças têm que ser transparentes. Não pode haver burocracia. Adam Smith, numa das suas obras, A Mão Invisível, já dizia. Ela, até na altura, defendia que o Estado não devia regular a economia. Okay. Ela, por si só, tem a capacidade de autorregular. Okay. Ou seja, se o indivíduo quer vender caro, até pode vender, mas depois você tem o outro sítio mais barato para ir comprar, e o outro vai ser obrigado a baixar o preço, a lei da procura e oferta. Ou seja, há aqui condições para isso. Dentro do empreendedorismo, não estamos a olhar aqui para o que está acontecendo. O Estado quer organizar a economia. Diz, ok, queres dinheiro, tens que ir na casa de câmbio. Criar uma casa de câmbio é uma dor de cabeça autêntica. Para conseguir... dinheiro é o banco, para já. Para conseguir as próprias dívidas, o banco para dar nas casas de câmbio é uma dor de cabeça. Mas depois temos aí o mercado informal com o dinheiro a circular, a invadir o próprio casa de câmbio. Mas é uma medida que visa combater este mal. Sim, a medida visa combater este mal. Mas o mal está ali. E nós sabemos onde o mal está. O problema não está na medida. Está na sua aplicação. Está na sua atuação. O que é que acontece? Se não olharmos, e vamos dar aqui exemplos, se não houver muita burocracia, e agora até está melhor, hoje estamos agora com essa situação, os câmbios estão a baixar, o mercado está a regularizar, o quanto está a se valorizar, não há muita disparidade entre o mercado informal e o formal, isto ainda melhorou minimamente, mas vê, se não houver burocracia, conforme o Luís Paulo disse, para ir buscar dólar nos bancos para uma atividade comercial, o Paulo não irá para o mercado informal, até porque ir para o mercado informal corre riscos. Obviamente. Então, o Estado, se o Estado acabar com determinadas burocracias, ela fará, por si só essas medidas, fará com que determinadas atividades ilegais deixariam de existir. Ou legalizem-se. Sim. Acontece com a questão do TPA. Quando os multicaixas estão cheios, TPA estão cheios, as caixas estão cheias, abriu oportunidade de um Chico esperto, de um outro visionário, de estar ali com bastante coisa na mão e a dizer que quer arriscar no meu TPA das 50 ou das 500 por 5 mil ou das 10.000 por 10 mil. Ou seja, a falta de coisa, de dinheiro nos caixas abre caminho para outros mercados. Então o Estado, se quer organizar a economia, não pode deixar essas pequenas brechas, é que gera esse problema que nós estamos tendo. E está provado mundialmente que sociedades desorganizadas mata o organizado. Prova disso, nós temos o Estado, que está nessa altura a organizar a economia e está a aumentar impostos.
Quando o Estado aumenta imposto, só mata quem é organizado, aquele que já paga. Porque quem não paga não lhe afeta em nada. Então o Estado não pode pensar que a única forma de ir buscar verbas ou dinheiro é aumentar o imposto. Não, o Estado podia inverter. Em vez de ir no bolso de quem já é organizado, de quem até já contribui com qualquer coisa, vamos no bolso daquele que não contribui nada. E vai organizar. Mas este que não contribui não está identificado. O Estado identifica. O Estado identifica. Dentro dos bairros temos cantina. O Estado não sabe que existe cantina dentro do bairro. Nós sabemos. E sabe quem são os cantineiros? Alimentam quem? Quer saber? Os nossos efetivos. Porque em tempos, eles vão dentro das cantinas e recolher dinheiro. Por quê? Porque se o Estado... Então, aqui o problema não está propriamente na superestrutura. Está em quem deve cumprir. Não faz. Faz quem deve fazer cumprir com a norma. Ilustre, por mais pouco que for... Espera aí, Ilustre, desculpa lá. Por mais pouco que for, o valor que o Estado consegue arrecadar por parte de quem nunca contribuiu é importante. Não importa. O Ilustre Paulo já tem a organização, até já contribui com o imposto. Mas no lado do Paulo, tem 4 atividades que não pagam imposto. Então o Estado não olha para o Paulo e aumenta o Paulo, vai cobrar nos outros. Quando cobrar nos outros, vai fazer o quê? Em vez de ir buscar mais 1.000 no Paulo, vai buscar 250. A soma desses outros 4 tem uns 1.000 na mesma. Então não precisamos estar a aumentar imposto, devemos organizar o mercado. Temos que diminuir o mercado informal e aumentar para o mercado formal. E depois, os impostos vai se buscar nas calmas. O Estado não pode pensar em ter poder financeiro, ter dinheiro do dia para a noite. É devagar. E não pode matar os pequenos que já existem, porque muitos deles não conseguem se manter, porque as exigências que nós temos são muitas. Vamos passar a palavra ao Paulo, depois disso vamos para um breve intervalo, rapidamente, por favor. Ok, eu quero dizer aqui que o mercado informal sempre existiu e sempre existirá. E o Estado, como o catalisador, né, regularizador das atividades, claro que ela vai sempre separar as coisas, porque formalizar todos é como que se é impossível. Porque vimos isso até em grandes sociedades, né? Porque a zungueira é informal, não é? E há também cantinas que estão informais, não pagam impostos, não se cobra absolutamente nada. Agora, há que haver políticas, mas políticas no sentido de se fazer sentir a presença de quem é de direito. Porque eu, na minha forma de pensar, eu penso que se eu fazer os bolinhos, você vender, ele fornecer o óleo, ok? E ele buscar a água para vir nos fornecer, todos nós estamos a crescer. Porque o empreendedorismo é vida. Há que se ter em conta, o empreendedorismo é vida. E eu não gosto muito quando a juventude fala muito do Estado. Eu terminei a minha formação, a primeira coisa que eu estou a pensar é o quê? Eu tenho que ir para a Georgina Machel, né? Ou para o Maria Pia. Concorrer para uma vaga. Por que tu não crias uma ideia? Por que tu não crias um laboratório? E já tocou aqui na questão do associativismo. Claro. Né? O empreendedorismo associativo. Claro, estás a ver? O empreendedorismo social. E tu ali vais crescendo. Nós, os empreendedores, somos espelho de muita gente. Porque nós alimentamos famílias. Nós alimentamos famílias e não tem noção a quantidade de jovens que vão nos nossos empreendimentos à procura de emprego. Eu, todos os dias, tenho 5, 6, 7, 10 processos de jovens que querem trabalhar. Até já aparecem jovens que querem fazer limpeza. Já não importa o trabalho. Não importa o trabalho. Então, a situação é um pouco... A situação é lastimável. Porque devemos proteger a classe. Proteger e dar mais potência. E dar mais potência. No próximo bloco, meus estimados, vamos falar um pouco daquilo que deve ser o próprio empenho dos empreendedores e daqueles novos que vão surgindo. O Paulo tocou aqui numa questão
que parece ser de menos, e já tivemos aqui as vossas opiniões, mas é importante que se fale disso. Parece que nós surgimos quando o Estado abre as portas. Quando o Estado diz, olha, tem crédito para os empreendedores, e ali todo mundo surge. Né? Nós tivemos a história do BUE, o Balcão Único do Empreendedor. Na altura havia muito crédito e todos fomos à busca, e muitos hoje, infelizmente, o negócio nem sequer começou, mas receberam dinheiros. E não pagam, não devolveram nada para o Estado. E há agora essa oportunidade do PREI, muita gente está a cadastrar-se com projetos e enfim, mas não se sabe até que ponto vão saber aplicar. É necessário que haja uma fiscalização e acompanhamento, porque o dinheiro não pode sair dos cofres e ir para a mão de pessoas singulares e gastarem como quiserem. É preciso que haja retorno, e que esse retorno não seja só para os cofres, e sim para a vida dos outros cidadãos, com a geração de empregos e outras várias oportunidades. No bloco próximo, meus amigos, vamos falar um pouco de como as famílias podem criar oportunidades de negócio. Já falamos que as famílias angolanas, por si só, têm a visão empreendedora, mas não conseguimos nos manter